Fala pessoal, aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular o custo da alvenaria por metro quadrado na prática. Mas antes de continuar aqui, clica aqui para curtir esse vídeo e já se inscreva para receber mais vídeos como esse, tá? Vamos lá, o que você precisa para conseguir orçar a alvenaria? Primeira coisa, você precisa ter o projeto arquitetônico para você levantar esse quantitativo. Vou mostrar aqui um projeto para exemplificar e ficar mais fácil aí de vocês entenderem. Aqui eu tenho um projeto de uma casa de 180 metros quadrados, mas para levantar a alvenaria, o que eu preciso? Bruna, o que eu preciso para levantar a alvenaria aqui? Você precisa do perímetro de todas as paredes e do pé direito. Então eu vou olhar aqui qual que é o pé direito dos meus ambientes. Tenho o pé direito aqui de 3 metros, tem o pé direito aqui da cozinha que é mais alto, então você vai ter que pegar perímetro vezes pé direito para saber a metragem quadrada de alvenaria. Mas espera aí, não é só isso, tá? Você precisa definir quais são os seus critérios de medição. Se você vai utilizar a SINAP, se você vai utilizar a TCPO ou se você vai ter o seu próprio critério de medição. Aqui eu utilizo o meu próprio critério de medição, que é, para a questão de material, eu desconto todos os vãos, tá? De portas e janela. Mas, para a questão de mão de obra, eu não desconto os vãos. Por quê? Porque eu trabalho com a minha mão de obra empreitada, terceirizada. Então, eu pago um valor para eles por metro quadrado e não desconto os vãos, porque eles vão executar as vergas e contravergas. E o trabalho deles executarem as vergas e contravergas acaba compensando não descontar os vãos. Já o critério ali da TCPO, você tem que descontar o que exceder a 2 metros quadrados do vão. E o SINAP, ele fala para você descontar todos os vãos ali, e vai ter algumas paredes ali que você vai ter que considerar área líquida maior ou menor que 6 metros quadrados com ou sem vão. Então você precisa definir qual que é o seu critério de medição aí, o que você vai utilizar. Vai ser um critério próprio, SINAP, TCPO, porque você vai precisar disso para levantar o quantitativo, para você realmente levantar como vai ser executado na sua obra, para condizer com a realidade da sua obra, beleza? Vamos lá então. Perímetro vezes o pé direito. Então você vai pegar o comprimento de todas as paredes aqui. Você pode dar um DI, que é um comando do AutoCAD, para você saber a distância da parede. Ó, DI. Ó, seria aqui 3,74, 3,75, né? Ó, 3,75 vezes 3 metros. Ou você pode ir olhando as cotas aqui também. E tem um outro comando que eu utilizo, que é o Totlen, tá? Ó, eu tenho esse comando aqui. Vou só arrastar ele aqui para dentro do meu AutoCAD. Ó, carregar ele aqui. Que me facilita a levantar esse quantitativo. Ó, então, eu vou selecionar as linhas que eu quero, que são de pé direito de 3 metros, por exemplo. Vou dar o comando Totlen aqui e já vai me dar o comprimento total dessa parede. Tá? As duas, né? Já somando aqui. Então, seria 7 metros e 35 centímetros vezes meu pé direito. Mas isso eu tenho que levantar aqui para todas as paredes, tá? Isso aqui foi um exemplo. E outro detalhe que eu faço aqui também é que eu levanto a alvenaria interna separado da alvenaria externa. Mas por que isso? Porque eu consigo aproveitar esse quantitativo para outros serviços. Exemplo aí, o serviço de pintura. Na alvenaria interna, eu vou passar selador, massa corrida, uma pintura diferente da minha alvenaria externa, que pode ser um arenato, uma textura, um grafiato. Então, eu já pego esses quantitativos já separados para facilitar lá na frente, beleza? Então, ok. Levantei aqui perímetro vezes pé direito. Descontei os vãos de portas e janelas. Você vai só olhar aqui no quadro de esquadrias e ver qual que é o tamanho da sua porta ou qual que é o tamanho da sua janela, tá? Igual a porta igual a PM2, tem 80 por 2,10. Uma chapa PM2 aqui, ó, 80 por 2,10. Então, nesse trecho aqui, eu vou pegar perímetro vezes pé direito, menos a minha porta PM2, que é 80 por 2,10, beleza? Para a questão de material, que é o meu critério aqui, eu vou descontar o vão da porta e para a questão de mão de obra, não vou descontar. Beleza, levantei todos os quantitativos aqui de alvenaria interna, externa, com e sem vãos. Eu vou para minha planilha de quantitativo para ver a quantidade de tijolo que eu vou gastar, quantidade de argamassa de assentamento, que é a quantidade de cimento, areia e aditivo que eu vou gastar, beleza? Vou abrir a planilha aqui de levantamento de quantitativo. Ó, levantei tudo aqui, alvenaria externa sem vãos, alvenaria externa com vãos, tá? Isso aqui eu vou usar depois para mão de obras. Alvenaria interna sem vãos, alvenaria interna com vãos, tá? Vou ter um resumo aqui do total da minha alvenaria, descontando os vãos de 320 metros quadrados, e um total aqui da minha alvenaria com os vãos
de 372 metros quadrados. Para dar andamento aqui no quantitativo, eu preciso dessas informações aqui. Preciso saber qual que é a dimensão do meu tijolo que eu vou gastar e qual que é a espessura da minha junta de assentamento aqui. Para o meu exemplo aqui, eu estou considerando o meu B1 de 29 centímetros, o meu B2 de 19 centímetros e o meu B3 de 14 centímetros. Eu preciso inserir essa informação nessa fórmula aqui, que é essa fórmula aqui que a planilha está fazendo o cálculo, em metros, tá? Por isso 0,14, 0,19 e 0,29. Então, a minha quantidade de tijolos, eu vou substituir nessa fórmula aqui de N, tá? Onde 1 sobre B1 mais a espessura da minha argamassa vezes B2 mais a espessura da minha argamassa vertical e argamassa horizontal aqui. A espessura da minha argamassa vertical e horizontal eu estou considerando aqui de 2 centímetros, tá? Por isso 0,02 metros. Com isso, eu tenho a minha quantidade de tijolo por metro quadrado aqui, 15,36 tijolos por metro quadrado. Mas calma aí, você tem que considerar a perda desse tijolo, porque lá na obra vai acabar quebrando um ou outro tijolo ali para cortar ou fazer algum assentamento na descarga do tijolo mesmo, tá? Então, considero aqui uma perda de 8%. Eu considero uma perda mínima, por quê? Porque eu não estou descontando os pilares, nem as vigas. Então, eu considero uma perda menor, ok? Então, eu tenho aqui a quantidade de tijolo para assentar toda essa alvenaria aqui de 5.310 tijolos. E eu preciso também saber o volume da minha argamassa de assentamento. Eu vou utilizar essa outra fórmula aqui, que eu já tenho essas informações aqui, ó, 1 menos o N, que eu acabei de achar, vezes B1, vezes B2, depois vezes o B3, tá? Então, a planilha faz essa conta aqui desse volume de argamassa de assentamento e me dá aqui, ó, volume total de argamassa de assentamento. 6,88 metros cúbicos de argamassa de assentamento para assentar essa alvenaria aqui, essa quantidade de 320 metros quadrados aqui. Ok? Que é para a questão de material, né? E depois eu venho aqui, coloco esse volume de argamassa de assentamento de 6,88, defino qual vai ser meu traço da argamassa de assentamento. Importante garantir que esse traço especificado na hora do orçamento seja executado lá na obra, ok? Então aqui eu tenho meu traço de 1 para 0,48 para 4,69 de areia e 1,31 de água. Inserindo essas informações aqui, eu vou ter minha quantidade de cimento, de cal e de areia, tá? Para explicar como que eu cheguei nessas contas, é um assunto para um outro vídeo. Eu fico devendo esse vídeo para vocês. Então já ativa aí o sininho e segue o canal para você receber esse vídeo também, tá? Então vamos lá. Eu vou ter minha quantidade total aqui de cimento, de cal e de areia. E a partir daí, eu consigo colocar isso na minha planilha de orçamento para ter a minha composição de custo e ter um valor por metro quadrado de alvenaria. Ó, grava aí essas informações, tá? 7,21 metros cúbicos de areia. Ó, eu não falei da perda, mas você tem que considerar a perda também para o cimento, para a cal e para a areia. Como que eu faço agora? Eu tenho que criar meus coeficientes unitários aqui para saber quanto de areia eu vou gastar para 1 metro quadrado de alvenaria, quanto de cimento eu vou gastar para 1 metro quadrado de alvenaria. Como que eu faço isso? Pego o meu consumo total de areia, por exemplo, aqui o 7,21, e divido pela quantidade total de serviços que eu tenho, que é os 320,11. Fazendo isso, ó, eu vou ter meu coeficiente aqui, ó. Deixa eu fazer aqui igual 7,21, dividido pela quantidade total de serviço aqui. 100 vamos. Vou ter meu coeficiente de 0,022 metros cúbicos de areia por metro quadrado de alvenaria. Então, eu venho aqui, vou fazendo isso para todos os itens aqui, tanto para o cimento, para a cal, para a areia, para o tijolo, para ter o meu coeficiente unitário. Então, eu coloco aqui na minha planilha de orçamento, ó, areia média, coeficiente unitário, 0,022 metros cúbicos de areia para cada metro quadrado de alvenaria, ok? Ó, vamos ver outro coeficiente aqui. Ó, o coeficiente aqui do cimento. Vou pegar igual, né? Consumo total de cimento. Consumo total de cimento dividido pela quantidade de serviço que eu tenho para ter o coeficiente unitário. 6,96 kg de cimento para 1 metro quadrado de alvenaria. Vou lá na planilha de orçamento e coloco aqui, cimento, 6,96 kg de cimento por metro quadrado de alvenaria. E aqui a planilha já vai me dar o consumo total aqui de cimento, que é 2.228 quilos, que é o mesmo consumo que eu cheguei aqui, ok?
E eu vou fazendo dessa forma, tá? Todos os serviços eu vou fazendo dessa forma. Esse foi o exemplo da alvenaria. Ah, Bruna, agora eu quero saber para 1 metro quadrado. Eu venho aqui, coloco 1 metro quadrado aqui, para ter o custo de 1 metro quadrado. R$ 59,83 o custo do 1 metro quadrado da minha alvenaria. Com isso, se eu tiver um novo projeto e tiver essas mesmas características aqui, mesmas dimensões de tijolo, mesmo traço aqui da argamassa de assentamento, eu consigo levantar o quantitativo desse novo projeto e venho aqui na planilha e só altero a quantidade que eu cheguei. Vamos supor que eu cheguei aqui a uns 100 metros quadrados com vãos e 80 metros quadrados aqui, descontando os vãos. Eu vou ter aqui o meu novo orçamento de R$ 5.226. Ó, toda a questão de material está considerada em cima dos 80 metros quadrados e a mão de obra está considerada em cima dos 100 metros quadrados, porque eu vou pagar a minha mão de obra terceirizada, no exemplo aqui, R$ 22,00 o metro quadrado, do assentamento da alvenaria, então está em cima do consumo de 100 metros quadrados. Galera, é assim que eu faço o levantamento do custo do metro quadrado da alvenaria. Deixa aqui seu comentário se ficou alguma dúvida. Se você gostou, já curte, compartilha com algum amigo que precisa desse conteúdo. E se inscreva aqui no canal para você receber mais vídeos como esse, que eu vou sempre trazendo aqui conteúdos práticos de orçamento. Então, te espero. Até o próximo vídeo. Até mais.